Pode, pode sentar, meus irmãos e minhas irmãs. Eu quero, antes de mais nada, saudar essa amada igreja com a graça maravilhosa e com a paz infinita do Senhor Jesus. Amém? Amém. Quero, de uma maneira especial, também iniciar agradecendo ao Bispo JB pelo convite, me dando a oportunidade de poder retornar aqui hoje à comunidade das nações. É uma alegria muito grande, agradecer a toda a equipe com muito carinho, que fizeram toda a logística, nos atenderam muito bem, muito obrigado por tudo. Dizer da minha alegria de encontrar o irmão aqui, Asaf Borba, né? Como diz o salmista em 151, todo ser que respira, louve ao Senhor. E o irmão faz isso de uma maneira extremamente abençoada, a irmã Jean Regina, do Instituto Brasileiro de Direito e Religião, que falou hoje de manhã. O convite que me fizeram aqui, se a gente já pudesse colocar, o meu tempo é extremamente curto, se a gente pudesse colocar, é baseado em Malaquias 4:2, o sol da justiça. E o título desse congresso de verão é um título muito bonito, o sol da justiça, mas tem algo antes desse versículo que é importante, eu quero frisar muito isso. Nós vamos dar uma passeada em alguns slides, onde ele diz ali, mas para vós outros o quê? Que temeis. E quem é aquele que teme? É aquele que conhece, é aquele que segue, é aquele que vive a experiência do Senhor Jesus, para que esse sol da justiça, ele possa nascer sobre a sua vida, sobre o seu negócio, sobre a sua família, sobre os seus relacionamentos. Nós vamos falar sobre isso. E aqueles que temem, eles obedecem ao Senhor. E eu quero começar aqui nessa noite fazendo uma provocação para o seu coração. E quero trazer essa provocação que está ali embaixo daquele slide, de um grande pregador chamado de O Despovoador do Inferno, que era Charles Spurgeon. E ele dizia o seguinte: se você não tem aí nessa noite, nesse momento, o desejo no seu coração de levar os outros para o céu, é porque você não está indo para o céu. Eu quero começar essa noite provocando o seu coração dessa maneira. Se você é um daqueles que se aquieta, que cruza os braços, que sai daqui, você é constrangido, você é tímido, eu estou dizendo que você não vai para o céu. E nós vamos comentar um pouco sobre isso, porque se eu quero o sol da justiça na minha vida, eu quero algumas coisas, eu preciso entender alguns dos versículos bíblicos que nós temos. E um deles, que eu admiro muito, é Salmo 24:1. E esse salmo ele é claríssimo na minha vida, onde ele diz: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e o que nele habitam. O meu negócio, eu sou um agricultor, as minhas terras, as minhas plantações, o meu gado. Eu não sei qual que é a sua profissão, médico, professor, você é um funcionário, mas tudo isso tem dono. Tudo isso pertence ao Senhor. E esse salmo me ensina que se eu quero ter esse sol da justiça, eu tenho que entender esse salmo. E sobre isso é que nós vamos trabalhar um pouco. E que coisa maravilhosa, o que é que eu tenho para falar aí fora? O que é a mensagem? O que é as boas novas? Eu vou te dar um exemplo muito claro. Você já deve ter lido ou assistido algum filme dos Vikings. E toda vez que você vê algum filme, alguma cena, alguma série na TV, o que os Vikings te lembram? Te lembra um povo violento, um povo que assaltava, um povo que estuprava, um povo que matava, que vinha ali dos países nórdicos e invadia a Inglaterra, invadia a Europa de uma maneira geral, e era um povo bruto, era um povo bárbaro. Se existe uma definição daquilo que é bárbaro, são os Vikings. Pode consultar qualquer livro da história, ou voltar a assistir algum filme. Agora, se eu falo hoje para você sobre a Noruega, se eu falo para você sobre a Suécia, o que vem na tua mente? Vem um povo pacífico, né? A gente fala da educação na Finlândia, a gente fala da neutralidade da Suécia, ninguém imagina hoje a Noruega, um país de guerra, um país que está se envolvido em conflitos, longe disso. E o que foi que aconteceu com esse povo? O que foi que mudou? Esse povo teve uma mudança tão profunda na sua história, mas tão profunda, que eles resolveram colocar essa mudança nas suas bandeiras. E um dia eu estava passeando por Estocolmo, eu encontrei aquela cena e tirei aquela foto na entrada de um hotel que você está vendo ali naquele slide. Ali você tem 4 bandeiras: Finlândia, Islândia, Dinamarca, Suécia e Noruega. O que essas 5 bandeiras que você vê aí, elas têm em comum? Elas têm a cruz do cristianismo.
Porque o impacto do cristianismo nesse povo foi tão profundo que eles saíram daquele povo bárbaro, daquele povo violento e se tornaram esse povo que a gente conhece hoje, um povo pacífico, um povo que busca a neutralidade, é um povo que dá o prêmio Nobel da paz. Então essas coisas, essa mudança foi tão profunda e essas são as boas novas que eu e você, nós temos que compartilhar aí fora, que muda pessoas, que transforma vidas de uma maneira impactante como aquilo. E dentre essas ordens, e dentre aquilo que eu tenho que temer, para que eu possa ter aquele sol da justiça, o meu Deus e o seu Deus, Ele dá algumas ordens para a gente. E às vezes a gente imagina que nós só temos ali como ordenança os 10 mandamentos, né? Não, nós temos inúmeras ordenanças, inúmeros mandamentos na Bíblia. E talvez o mais incompreendido, e talvez o menos praticado, é a grande comissão. E a grande comissão, elas são as últimas palavras do Senhor Jesus aqui na terra. Se você pegar lá os evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, você vai ver que no final você vai encontrar a grande comissão. O evangelho de João você vai ver no começo. E diz o que essa grande comissão, essa ordem que Deus está dando para mim e para você nessa noite. Ide e fazei discípulos. Isso não é um convite. Isso Deus não está falando para você nessa noite, olha, vai se você puder, vai se o salário estiver depositado no banco, vai se você tiver tudo bem. Não, é uma ordem, ide, não importa o que esteja passando na sua vida. Isso é a grande comissão. E quando eu viajo por esse Brasil, às vezes eu tenho que mudar esse nome. Será que isso não poderia ser chamado de uma grande omissão, que eu tenho me omitido em relação a isso? Que eu tenho me afastado dessa ordenança? E que vergonha! Alguém já parou para pensar como eu e você vivemos num mundo totalmente diferente do apóstolo Paulo? A riqueza que a gente tem, um cartão de crédito, a facilidade. Ontem eu saí lá do interior de São Paulo, da minha cidade, São José do Rio Preto, cheguei aqui à tarde, vou falar aqui, vou pegar um avião, amanhã eu vou estar na hora do almoço em Cuiabá. Que coisa incrível que eu e você temos para cumprir essa grande comissão, e às vezes a gente se refuga. Às vezes eu me afasto, não, eu estou cansado, né? E nós usarmos essas novas tecnologias, usarmos o Zoom, usarmos tudo isso que você está vendo aqui, né? Algo que não precisa de uma licença, não precisa de um visto para entrar no país com essas tecnologias. Eu sou diretor da Sociedade Bíblica do Brasil. Sabe qual é o nosso maior missionário hoje? São os downloads da Bíblia digitais, que é feito principalmente na janela 1040. É uma coisa incrível a capacidade que eu e você tem. E quando eu falo grande comissão, eu estou falando sobre isso, até os confins da terra. Eu tenho um evangelho eterno para pregar a cada nação. Isso inclui o quê? Inclui os pigmeus no interior do Congo. Eu não sei aonde você está indo, mas aqui no teu bairro, do outro lado da tua casa. Olha só que eu quero mostrar para você aqui um irmãozinho que eu conheci no interior do Haiti. O irmão Urias, da Assembleia de Deus. Olha isso aqui. Estamos aqui com o missionário Urias. Viemos aqui via a Igreja Assembleia de Deus, são vários irmãos que tem aqui, e nós estamos aqui para poder ajudá-los, orar por eles, protegê-los, para que Deus possa estar guardando a todos eles, que a gente possa estar construindo uma casa do pastor Pilo. Deus possa estar abençoando o Haiti, Deus possa estar abençoando aqui o missionário Urias. Obrigado, amém. Amém. Bem-vindo ao Haiti. Irmão Antônio, a sua família, bem-vindo a todos, e obrigado por vir aqui, visitar a obra, conhecer a obra e conhecer o caminho do missionário. Amém. Aqui é o nosso caminho da roça, ó. O caminho do missionário, onde é que ele vai para pregar, ó. É aqui que a gente vem pregar o evangelho e ganhar alma para Jesus. Glória a Deus. Amém. O Haiti é impressionante. Para você chegar no Haiti, você não pode descer na capital em Porto Príncipe. Eu entrei pela República Dominicana. O número de sequestros, o número de matanças que está acontecendo lá. E esse irmãozinho que você nunca ouviu falar, ele está lá no Haiti, ele pega essa motozinha dele, ele viaja 2h30 para chegar na igreja, ele vai, ele prega, ele faz a escola dominical, e depois ele retorna 2h30 nesses caminhos de terra, debaixo do sol, debaixo de chuva. É uma coisa impressionante, que nós chegamos lá para inaugurar essa pequena igrejinha. Eu olhei do lado e fui conhecer o pastor, um haitiano, morava numa casinha tão pequena, ele, a esposa, 3 filhos, o sogro e a sogra, mais 4 parentes, era um cômodo só. Eu falei, puxa, talvez antes da gente construir essa igreja, a gente deveria ter construído uma casa para esse pastor. Mas sabe o que eu encontro nesses irmãozinhos? Alegria.
Eu não vejo ninguém reclamando. Ele faz esse trajeto e às vezes eu vejo lá na minha igreja, lá na minha cidade, hoje eu não vou, está chovendo, hoje acordei meio indisposto, hoje eu não vou no culto, que coisa, como a gente precisa aprender com esses irmãozinhos, como eu preciso mudar. Esse tempo atrás eu estava na África, isso aqui num país chamado Gâmbia. E Gâmbia tem um negócio interessante. Talvez a gente precisa refletir um pouco sobre a vida, sobre o meu propósito, o que eu estou fazendo aqui. E Gâmbia tem um sistema que, quando eles morrem, eles podem fazer do seu caixão funerário algo em que eles sempre desejaram ter e nunca tiveram na vida. E esse sujeito aí, eu estava passando, aí uma casa funerária. O que ele estava construindo ali? O sonho daquele rapaz, depois me contaram, era ter uma Land Rover, era ter uma perua, daquele uma SUV. Ele nunca conseguiu ter aquilo. Agora ele morreu e ele mandou fazer um caixão com aquela perua, vai ser enterrado naquilo. Olha que vida sem propósito. Talvez se eu perguntasse para você aqui, quando você for enterrado, quando você tiver aquele encontro com Deus, qual o tipo de caixão que você gostaria de ter? Será que vai ser a bola de futebol, o seu time, ou vai ser a cruz, dizer, não, olha, eu quero ter ali uma Bíblia, eu quero ter uma cruz, porque eu sou daqueles que cumpro a grande comissão, eu não tenho essas coisas do mundo, não é isso que está me atraindo para cá. E às vezes você reclama das coisas. Essa foto aí em Khartoum, no Sudão. Sudão, para você ter uma noção, 93% da população do Sudão não tem energia elétrica. Só tem 7% que são basicamente a capital e principalmente os prédios públicos. 93% da população não tem energia elétrica. O que você está vendo aí, o irmãozinho da igreja, ele se tornou um empresário, e aí ele comprou um pequeno geradorzinho a gasolina, e aí ele fazia o quê? Ele gira a energia, porque ninguém tem energia, mas as pessoas querem ter o seu celular. E aí então o que acontece? Todo dia de manhã as pessoas saem para trabalhar, passam ali na lojinha dele, deixam o telefone celular para carregar. Vão trabalhar. E aí eu contei, tinha 259 aparelhos celulares sendo carregados. E o pessoal volta, paga uma taxinha diária para ele. Não tem energia na casa, mas tem um celular. E vão na igreja. E não reclamam. Vivem. Você já parou? Você já conseguiu imaginar uma vida sem eletricidade? Não tem geladeira, não tem micro-ondas, escola para os filhos. E alguém está reclamando? Alguém deixa de ir na igreja? Vão à igreja. E por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a gente tem uma imagem de que o cristianismo, é uma religião dos brancos, né? Uma religião do norte. Não. O cristianismo hoje é uma religião majoritariamente não branca e do sul. E por isso, preste atenção um pouquinho agora nesse vídeo que eu vou colocar aqui para você, ó. Às vezes hoje eu fico imaginando, a grande comissão, eu vou para a África, eu vou para a Ásia. Não, a grande comissão hoje, o desafio é tão grande que nós vamos ter que retornar ao berço das missões modernas, daquele berço onde mandaram missionários para cá, que é a Europa. Um país que se secularizou, um continente que se secularizou, e nós vamos ter que mudar isso daí. Agora, por que eu tenho que evangelizar? Porque a Bíblia hoje, para mim e você, pelo menos nesse país, a gente tem liberdade para mim poder distribuir, para mim poder falar. Nós não temos restrições de horário, de local. Eu sou um Gideão. Às vezes algumas escolas a gente não pode mais distribuir.
Há 20 anos você nunca tinha, você entrava numa classe, hoje isso é proibido, tem diretoras de escola que nem permite que você fique lá em frente à escola, mas a gente ainda não tem as restrições que mais de 70 países impõem a distribuição da Bíblia. Então, pregue a mensagem, e insista em anunciá-la, seja no tempo certo ou não. Quantas vezes a gente para e fala assim, mas eu não vou falar, porque não é o tempo certo, não é agora, depois eu vou. Como depois? A quem pertence o futuro? Você não é dono de um próximo segundo dessa noite. Então não bobeie, não perca as oportunidades, pregue a mensagem, cumpra a grande comissão. E vou te dizer uma coisa, eu e você não somos responsáveis pelos resultados. Isso compete ao Espírito Santo, a mim e você compete cumprir a grande comissão. E as pessoas vêm lá, eu não sei falar, eu sou pesado de boca, eu sou constrangido. Não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala para você cumprir a grande comissão, e é o Espírito Santo que toca no coração das pessoas, naquele que você distribui. Se você acha que é dificuldade, isso é uma irmãzinha que ela está internada até hoje, no Hospital das Clínicas em São Paulo, Eliana Zag. Ela chegou em 1972. Ela tem uma doença crônica, aquela maquininha que você está vendo ali do lado, por isso que se chama de pulmão de aço, porque o pulmão dela não funciona, ela praticamente não tem nenhum músculo, ela nunca ficou em pé. Ela chegou lá em 1974, ela nasceu em 1972, aquela foto que você está vendo do lado lá, é no momento que ela chegou com 2 aninhos no Hospital das Clínicas em São Paulo. E há quase 50 anos essa irmãzinha está lá deitada nessa cama. E se você entrar lá no quarto dela, ela vai te evangelizar, ela vai pregar para você, ela vai falar das boas novas. Nunca permaneceu em pé. Há quase 50 anos numa cama. E eu e você, com a facilidade que a gente tem, qual que é o resultado do mundo cristão? Uma pesquisa nos 34 principais países cristãos do mundo indica que 95 a 97% dos cristãos nunca levaram alguém a Cristo, nunca compartilharam, nunca falaram da grande comissão, nunca levaram as boas novas. Isso significa que mais de 70 mil pessoas morrem todos os dias nesse mundo sem ouvir as boas novas. Eu peguei esse dado aí antes da pandemia, só para você ter uma noção. Isso significa, por exemplo, em 2019, que morreram 26 milhões de pessoas sem ouvir de Cristo. E às vezes eu e você não cumprimos isso. E eu espero, nessa noite, que pelo que você está vendo, por esse congresso, você não esteja ali naquele percentual de 95 a 97%. E se você hoje, nessa noite aqui, esse congresso estivesse acontecendo na Ucrânia? Isso aí foi no final do ano passado, nós fomos lá num congresso na Ucrânia, isso tem Kiev. Olha só, as janelas da igreja com os seus sacos ali colocados para proteger das bombas. Um país em guerra. Agora, deixaram de ir na igreja? Não. Precisa ver que culto abençoadíssimo. Aqueles ucranianos lá, não importa, orando, pais que perderam filhos nessa guerra, mas estão lá na igreja. E aqui eu, que nunca tive problema nenhum. Hoje não é dia de eu ir na igreja. Hoje, sei lá, o ar-condicionado não funcionou, eu não dormi bem essa noite. Olha que coisa incrível. Como eu sou diretor da Sociedade Bíblica aqui, eu resolvi, depois desse culto, no dia seguinte, fazer uma visita à Sociedade Bíblica da Ucrânia. Eu não sabia onde era, só tinha endereço, peguei um motorista, ele me levou até lá, chegando na sede da Sociedade Bíblica, uma série de casas bombardeadas, destruídas, isso aí em Kiev, e a Sociedade Bíblica não tinha sido destruída, aquela plaquinha que você está vendo lá, fixada na parede, está escrito Sociedade Bíblica Ucraniana, e qual não foi a minha surpresa? Quando você olha para aquela porta, está vendo aquela plaquinha verde? Ali está escrito em ucraniano, aberto. Um país em guerra. Você está acompanhando aí diariamente, diuturnamente, o que está se passando na Ucrânia. Mas lá na Ucrânia, com tudo isso, a Sociedade Bíblica continua com as suas portas abertas, distribuindo a palavra, cumprindo a grande comissão. E eu aqui, longe de qualquer tipo desse problema, eu não faço nada. E às vezes, você fica tão impactado. Fora dali, depois nós fomos para um congresso.
E essa foto que você está vendo aí, nenhum livro de autoajuda, nenhuma filosofia, nada que o homem possa ter inventado, faça uma foto dessa se tornar uma realidade. Esse de camisa escura, à minha direita, é o pastor Mikola, da igreja ucraniana. E sabe quem está ali à esquerda? O pastor Matzola, pastor em Moscou, na Rússia. E dobramos o joelho e oramos juntos. Oramos os três. Como é que pode isso? Aquele que teve o país invadido ora por aquele que invadiu, pedindo paz. E aquele que invadiu pede perdão e ora. Só as boas novas. Só essa mensagem que eu e você temos que distribuir aí fora pode fazer algo como isso. E às vezes eu falo, será que eu tenho alguma coisa para contar aí fora? Quanta história eu não tenho para compartilhar, quanta coisa eu não tenho para fazer. Sociedade Bíblica, olha aqui, no Iraque, funcionando, está vendo lá em cima, ó, Síria, coisas incríveis. E talvez você não tenha ideia do que é ser cristão nesses países. Isso aí, olha, uma carteira de identidade de um egípcio. Parece um negócio comum, né? Parece o nosso RG. Só que lá, e em muitos países da janela 1040, você é obrigado a se identificar como cristão. Ali onde está aquela bolinha vermelha ali, está escrito cristão. Se você aqui, por exemplo, é um evangélico, já imaginou ter que colocar no seu RG evangélico, e todo mundo que pedir a sua identidade, você não tem como esconder. Para eles seria muito mais fácil, às vezes, não, eu não vou colocar na minha identidade que eu sou cristão. Por quê? Porque eles são discriminados. Às vezes eles não têm acesso a concursos públicos, às vezes à saúde, às vezes a escolas públicas. Mas não, eles não se omitem. Eles não se envergonham do evangelho. E continuam colocando na sua carteira de identidade que ele é um cristão. Ele está o quê? Dando um testemunho poderoso da grande comissão. E às vezes eu aqui me envergonho das coisas, me intimido daquilo. Então como é que eu posso ser assim? Como é que eu vou evangelizar? Eu não sei, é tão fácil. Eu adoro, eu tenho folhetos. Você pega um folheto, tenho certeza que a comunidade das nações deve ter folheto, deve ter pequenas bibliazinhas, eu não sei, alguma coisa que tem. Saia com isso aí debaixo do braço hoje à noite, e aonde você encontrar aí, com o taxista, com o Uber que você for pegar, amanhã na padaria, onde você for, no teu trabalho, entrega um folheto, fala com ele, não se esconda. Não se omita, eu gosto muito disso, eu chego para as pessoas, agora no voo, vim lá na Latam, cheguei para o almoço, toma aqui, vou te dar um presente, entregue para... E olha, dificilmente alguém recusa, dificilmente. E eu tenho uma arma que eu vou confessar aqui para você nessa noite, quando alguém chegar para mim e falar, não, eu não quero, isso aí não é comigo. Aí eu viro para a pessoa e falo assim, olha, então, posso só orar por você? Ah, orar você pode. Aí eu vou lá e oro, falo, Senhor, toca no coração deles. Nunca, daqueles que se recusaram a receber um folheto ou um Novo Testamento, recusaram uma oração. Então, quantos instrumentos você não tem? Aonde você vai encontrar auxílio? Você está com um problema na saúde, no casamento? Apresenta o plano de salvação para eles, né? Porque, olha só, é necessário que façamos as boas obras daquele que me enviou. Até quando? Até enquanto é dia, porque a noite vem. E aí, você não vai ter mais essa oportunidade. Você não vai poder mais trabalhar em relação a isso. Ou então na China, olha que coisa incrível. Com tudo isso que a gente está ouvindo na China, isso é no interior da China, uma igreja gigantesca, com toda essa perseguição, o Partido Comunista querendo mudar a Bíblia na China. Essa é a igreja do Hudson Taylor, cuja descrição, se você lê nas biografias dele de hoje, falam o quê? Hudson Taylor, aquele que o sol nunca se levantou na China, sem que os joelhos dele tivessem dobrados. E até hoje, a igreja dele está lá, aquelas igrejas bíblicas. Incrível o tamanho dessa igreja. Uma igreja gigantesca no interior da China. E como Deus nos surpreende. Quando eu estava chegando, queria conhecer ele é bem no interior da China, foi tão interessante que em um determinado momento, estava viajando de carro, eu e o meu guia, e longe assim tinha uma lavoura de trigo, mas bem longe eu enxerguei uma cruz bem pequenininha, e pedi para ele, puxa, eu queria ir lá ver o que é aquilo, uma igreja no meio de uma lavoura, e fomos atalhando com aquele carro, quase encravamos o carro, mas chegamos lá pertozinho, uma igrejinha minúscula, um negocinho mais ou menos desse tamanho.
no meio daquela plantação de trigo. Eu não encontrei ninguém lá. Queria encontrar alguém. Falei, como é que alguém pode montar uma igreja aqui nesse lugar, sem energia elétrica, sem nada, no interior da China mesmo. Aí fiquei curioso, não vi ninguém, não tinha ninguém trabalhando naquela lavoura, mas aí tinha uma portazinha aberta. Eu fui entrando, abri aquela portazinha, um cômodozinho pequeno, assim como esse, e aí tinha várias almofadas, não tinha nem cadeira, várias almofadas, e eu fiquei olhando aquilo, e olhei para aquelas almofadas que estavam ali, naquelas paredes, e todas aquelas almofadas, elas estavam marcadas com aquele sinal claro de joelho, que alguém chega e fica ajoelhado em cima daquelas almofadas marcadas. Às vezes a gente não entende o que Deus está fazendo na China, mas faz porque nós temos esses irmãozinhos que, apesar de tudo que eles passam, continuam orando e continuam fazendo a grande comissão. E eu aqui, nas minhas coisas, né? Olha que país incrível que você temos. Isso aí é um vídeo, não sei se você está vendo aí, ó. Aí estão todos os terremotos que aconteceram nos últimos 100 anos, no mundo todo. Não sei se você está vendo ali, ó. Ali você começa a ver o ano, está vendo? 1947, 1950. Então, para cada ano, tivemos um número imenso de terremotos. E aquelas bolas vermelhas que você vê lá é a intensidade na escala Richter, que é a escala que mede qual o tamanho daquele tremor. Está percebendo ali? Você vê bolinha para tudo quanto é lado, não vê? Mas tem um lugar onde você não vai ver bolinha, onde eu e você moramos, onde eu e você temos que fazer a grande comissão. Que coisa incrível isso. Eu não tenho problema nenhum para falar, eu não posso pregar a grande comissão, eu não tenho nenhuma dificuldade. Às vezes você não consegue entender essa fotozinha aí, ó. Mostrei uma foto de Khartoum, no Sudão, e agora é no Sudão do Sul. Isso aí é a Sociedade Bíblica, está vendo ali? Isso é o irmãozinho da Sociedade Bíblica do Sudão do Sul. Poucas pessoas sabem, mas o Sudão, ele era o maior país da África. E era um país onde havia uma perseguição terrível aos cristãos. Essa perseguição foi tão intensa que a solução pela comunidade internacional foi criar um outro país. Aí se criou o Sudão do Sul. Mas foi guerras violentíssimas. Esse irmãozinho aí, por exemplo, perdeu a mãe, perdeu um irmão nessa perseguição religiosa, porque ele é um cristão. E aí onde é que eu estou com ele? Aí eu estava mais ou menos a uns 2 quilômetros da divisa com o Sudão. Eu estou no Sudão do Sul, cuja maioria é cristã. E o Sudão, a maioria não é cristã. E foi tão interessante que eu estava ali, ele falou assim, olha, vamos fazer uma oração? Eu falei, vamos. E ele disse assim, olha, vamos fazer uma oração, nós vamos lá na fronteira, porque eu quero fazer uma oração pelo meu próximo, eu quero orar pelo pessoal do Sudão do Norte. Aquilo me tocou tanto, sabe? Porque quando a Bíblia fala que eu tenho que orar pelo próximo, sabe o que eu e você fazemos? A gente quer escolher o próximo. Ah, o meu próximo é minha esposa, o meu próximo são os meus filhos, o meu próximo é minha família. Agora, eu queria ver você dizer isso, olha, eu vou orar pelo meu próximo, que foi aquele que matou membros da minha família, que foi aqueles que me perseguiram. Só as boas novas pode fazer isso no coração de um homem, como ele fez. Ou então isso daí, ó, é o pastor Slava, Bielorrússia, um país altamente complicado para você ser cristão. Estive lá com ele, uma igreja abençoada, ele não tinha problema nenhum, um culto maravilhoso, Deus presente, você sentia. Agora, faz poucos dias ele me mandou um vídeo e mandou uma foto dele. O governo foi lá, fechou a igreja dele, ele está aí, ó, nesse lugar aí, 15 graus negativo. E ele me disse, olha, o governo veio aqui, fechou a nossa igreja, mas o estacionamento da igreja ele continua aberto, e é lá que nós estamos cultuando, no estacionamento, 15 graus negativo, fazendo o quê? A grande comissão. E eu e você aqui, às vezes, se o ar não funciona, ou se deu um friozinho, não vou para lá, longe disso, que isso, tanto problema, né? Aí, ó, antiga Nínive, igreja presbiteriana no Iraque, perto do Kurdistão, completamente destruída. Foi destruída, reconstruíram. E sabe o que é interessante? Ali foi a Al-Qaeda, né? Perseguiam eles saíram ali da antiga Nínive, chegaram nos vilarejos, e foi tão interessante que
A Al-Qaeda, de uma maneira geral, ela chega e fala, ó, você vai embora daqui, porque se você for cristão, nós vamos matar você. Você não fica aqui, você e a sua família. Mas sabe o que eles faziam na entrada dos pequenos vilarejos? Eles faziam questão de levantar ali um portal, como você está vendo ali, ó, e colocar uma cruz. Olha que coisa interessante. Eles saíram de Nínive, foram para o interior, ficaram lá e colocam uma cruz e falam, olha, nós continuamos sendo cristãos. Não se omitem, não se envergonham do Evangelho. Que coisa incrível isso, e às vezes eu estou aqui. E sabe por que eu e você temos que fazer isso? Eu estou preocupado. A gente fala muito nisso, com os meus filhos, com a minha família, né? É isso, ó. O cristianismo é a base da sociedade, daquilo que a gente chama, né? Hoje se fala de sociedade, de civilização ocidental. Isso se chamava antes cristandade, aí se mudou para civilização. Então, nossa sociedade é baseada nesses valores judaicos cristãos. Se eu tirar isso daí, isso não vai parar em pé. E olha que coisa interessante. Aí eu estou em Raskamut. Eu estou aí a 370 quilômetros acima do Círculo Polar Ártico. Isso é na Groenlândia. Um vilarejo que tem 28 pessoas. Você vê uma igreja, e sabe o que é essa igreja? Dessas 28 pessoas, 9 são crianças. E essas crianças, o único lugar que eles têm para estudar, aonde que é? Na igreja. Olha só, quase 400 quilômetros ao norte do Círculo Polar. Nós temos uma igreja, temos o cristianismo. Tem gente fazendo a grande comissão. Permita aqui nessa noite dar um pequeno testemunho para você. Nós dos Gideões, às vezes nós temos, é um dos ministérios que eu participo, nós temos aquilo que a gente chama de blitz. E blitz é uma coisa que você vai para um país e você faz uma grande distribuição de Bíblias. E há alguns anos eu fui chamado para fazer uma grande blitz em Angola. E Angola foi um país que teve uma grande revolução marxista. Eu digo marxista porque eles eram contra os cristãos e perseguiram tremendamente os cristãos de tal maneira que, por exemplo, em Angola, naquela época, você não podia falar graças a Deus, você tinha que falar graças à natureza. Tamanha a perseguição aos cristãos. E aí, como muitas famílias foram mortas, ficaram muitos órfãos. E aí que surgiu aquela expressão de crianças soldados. Garotos com 10, 12, 14 anos, sem pai, sem mãe, eles se inscreviam nas fileiras do Exército de Libertação de Angola, que era um exército contra os cristãos, e ali se iam. E havia um jovem de 14 anos que se inscreveu no Exército Revolucionário de Angola, e ele começou a manusear armas, aquelas metralhadoras, e foi subindo, até que com 23 anos ele se torna o mais jovem coronel do Exército de Angola. Jorge Vungulipe. E quando ele se transforma em coronel, ele vai comandar as forças especiais desse exército. E as forças especiais desse exército eram responsáveis pelo fuzilamento dos inimigos políticos e os cristãos. E um dia, ele vai fuzilar 9 pastores. Aqueles pastores param em frente a ele comandando o pelotão de fuzilamento, e ele sempre perguntava se tinha algum último desejo. E aí um daqueles pastores levanta a mão, ele se aproxima, aí aquele pastor tira um pequeno Novo Testamento dos Gideões do bolso, entrega para ele e fala, olha, que Deus te perdoe, meu jovem, porque você não sabe o que você está fazendo. Entrega aquele Novo Testamento, ele põe no bolso, se afasta, dá a ordem, fuzila aqueles 9 pastores, volta para casa, joga aquele Novo Testamento, não lê aquilo. Passado em torno aí de quase um ano, 10 meses, ele vai para Kinshasa, um país vizinho, no Congo, vai fazer lá um curso de guerrilha, e numa noite ele conta essa história, em que ele não dorme, está ali com insônia, e aí 2 e pouco da manhã ele acorda, e na gaveta, ao lado da cama, ele abre, e ele encontra um Novo Testamento dos Gideões, e começa a ler, não está dormindo, perdeu o sono, começa a ler, ele conta, que ele começa a ler, e ele começa a sentir algo, o coração dele começa a disparar, ele começa a chorar de uma maneira inexplicável, aquele homem bruto, aquele homem violento, aquele homem que assassinava cristãos, ele não consegue entender, ele tem aquela voracidade, ele volta para Angola, ele começa a ler, e ele começa a ficar apaixonado por aquela leitura, e ele lê que aquele Novo Testamento foi dos Gideões, e ele fica sabendo, o que é esses Gideões? O que é isso daqui? E aí ele descobre que foi o governo dele
que expulsou os gideões de Angola, ele fica sabendo aonde que é aquilo, vai num país vizinho, pede autorização, ele recebe autorização e ele introduz os gideões em Angola e se torna o coordenador nacional dos gideões em Angola. E está aí, Jorge Vungulipe, carregando uma caixa de Novo Testamento, de Saulo, a perseguidor dos cristãos, a Paulo, levando as boas novas. Que coisa incrível um negócio desse. E como é que eu e você não podemos distribuir as boas novas aí fora? Como é que eu posso me omitir com essa força, com esse poder que Deus deu a mim e você de compartilhar isso para o mundo aí fora? Se você acha que o mundo é difícil, olha só, esse pequeno vídeo é esse vídeo de Cuba. Olha que coisa interessante. Isso aqui parece uma casa, aqui um morador, mas ele Parece não é um uma morador. casa, ó. Eu vou contar depois quem que ele é. Tá vendo? Parece que você está entrando numa casa comum por causa das autorizações. Agora olha que tá aqui, ó. Aqui já começa uma coisa diferente, ó. Deus, então aqui uma casa, ó. Uma casa normal, uma residência. Aí você começa a ver algumas coisas diferentes, ó. Hoje é domingo, estão se preparando para o culto, né? Então uma casa normal, tá vendo? Tá vendo aqui, ó? Normal. Aqui tem um banheiro. Você está entrando, passando aqui uma casa. Mas olha a surpresa que é aqui, ó. Por causa dessa questão das autorizações. Olha onde eles acabam montando as igrejas, ó. Aqui um pedaço que eles fizeram de eternite. Aqui é um pedaço de folha de coqueiro. E aqui, graças a Deus, Deus de misericórdia. Que bênção poder estar aqui e saber que Deus também tem sido honrado, nem que seja debaixo de uma folha de coqueiro aqui em Cuba, no interior de Cuba. Que Deus possa estar abençoando Cuba. Cuba, o governo não permite igreja, o governo não dá autorização de igreja. E nessas casas, no fundo, são casas de culto. E é lá que eles cultuam, às vezes é arriscado, às vezes tem alguma coisa, e não importa. Não importa quem você seja, não importa que seja a pessoa mais simples, a pessoa mais famosa, você precisa fazer a grande comissão, porque isso é uma ordenança, isso é uma ordem do Senhor Jesus. E será que você tem feito? Se você tem alguma dificuldade disso, vença a sua dificuldade, a sua timidez, a sua falta de prática com oração. Dobre os joelhos, Senhor, toca no meu coração, me dê habilidades, faça com que eu possa fazer isso, faça que Deus, desperte no teu coração uma vida pela paixão, pelos perdidos, que Deus tire essa paixão que você tem por uma vida confortável, mas que você possa ter essa paixão de levar as boas novas para aqueles que estão lá, para que Deus abra a porta, para que Deus coloque as palavras na sua boca, para que você possa falar, que Deus possa tocar no teu coração, né? Porque não evangelizar, sabe o que é? A gente fala muito da pandemia, eu gosto sempre de usar esse simbolismo. Imagine se você soubesse aqui agora, nesse momento, nesse exato momento, se um parente próximo seu, um filho, seu pai, seu avô, se nesse momento você estivesse sabendo que ele tem uma doença gravíssima, e você é comunicado disso, tenho certeza que você sair daqui e ir lá visitar ele. Meu Deus, o que é isso? E eu vou dizer para você uma coisa nessa noite. Todas as pessoas que estão aí atravessando os umbrais aqui da comunidade das nações, eles têm uma doença gravíssima. E essa doença se chama pecado. Agora, sabe o que é o grandioso disso tudo? É que eu e você, nós temos a cura. Eu e você, nós temos o remédio para essa doença. E o remédio é a palavra. O remédio é a grande comissão, é as boas novas que você pode pregar lá. E quando você não faz isso, é como se você estivesse escondendo esse remédio de alguém que está doente. Como é que você pode fazer um negócio desse? Esconder isso e não compartilhar isso com os outros. Como é que eu vou fazer? Eu não sei. Orando especificamente para que Deus te dê uma oportunidade. Acorde de manhã antes de você sair para o trabalho. Não sei o que você vai fazer amanhã cedo. Deus, toca no meu coração, me prepara. Eu não sei quem que eu vou encontrar, se vai ser na rua, se vai ser no posto de gasolina, se vai ser no meu trabalho, mas toca no meu coração para que eu possa falar, para que eu possa entregar um folheto. Estabeleça um alvo. Comece nem que fosse, olha, eu quero pelo menos começar, eu vou distribuir um folheto por semana, ou 2, ou 3, e aí você vai, olha, eu vou fazer 3, eu vou fazer 4, eu vou fazer 10, eu vou fazer 50, faz assim, né?
Tenha sempre algum folheto, o Novo Testamento perto de você. Essa é a nossa espada. Como é que você não anda com isso? Você anda desprevenido, anda com o Novo Testamento, anda com alguma coisa no bolso, né? Por quê? Olha só, eu viajo, onde eu vou? Na minha mala de mão, olha lá, ó, ou ali no porta-luva do meu carro, na minha mala, eu ponho alguma coisa lá dentro, para que a gente possa distribuir isso. Por quê? Meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, e sempre o quê? Abundantes. Você tem sido abundante na obra do Senhor? Como é que você tem ido? Como é que você tem feito? Né? Olha que coisa interessante. Isso aí eu estava em Seul, na Coreia do Sul, e aí abri a gaveta, tinha 2 livros. Do lado direito, o Novo Testamento. E do lado esquerdo, o que é? Um livro de Buda. Olha que coisa interessante. Que se eu não vou, se eu não faço, aquele espaço não vai ficar vazio. Alguém vai ocupar aquele espaço. E é isso. Está lá, ó. Alguém está lá colocando um livro de Buda. Então o quê? Que eu não repouse a minha mão, que eu continue fazendo isso, levando essas coisas, e que alegria. Quantas pessoas, isso é uma blitz na Nigéria, a alegria daquelas crianças quando recebem o Novo Testamento, nada paga um negócio desse. Eles te abraçam, aquele sorriso, obrigado, que coisa incrível. Sabe, a gente pensa que, olha, a gente vai levar as boas novas, né? Estou fazendo um bem para ele. Não, você vai fazer bem, é para o teu coração. Quando você começar a distribuir esses Novos Testamentos, você vai sentir um negócio que você nunca mais você vai querer. Eu adoro pudim. Eu sempre brinco. Quando você começar, vai ser que nem aquele pudim maravilhoso que você come, você não quer parar, você quer comer mais, você quer distribuir mais, você quer falar mais sobre isso. Não se esqueça disso. Você não é responsável, porque a gente fica, mas eu não sei falar, eu entreguei, será que Não. Ide por todo mundo, é essa ordem que eu e você tem. Não fica preocupado se a pessoa nós não somos responsáveis, não esqueça, porque a palavra de Deus, ela sim, ela é viva e ela é eficaz, apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. É ela que vai fazer, é ela que faz a obra. Porque as pessoas falam, não, mas eu não sei, eu não tenho o dom da palavra, eu nem conheço. Não, distribui, cumpre a grande comissão. Tempo atrás, interior da Transamazônica, parei lá numa oficina. Olha que coisa interessante, isso é uma funelaria, né? Vai lá os carros batidos, levam lá para ser arrumados. Esse aí é o seu Jorge, ou o pastor Jorge, de segunda a sábado ele é funileiro e pintor, está vendo lá? Ó? E aí, no domingo o que ele é? Ele é um pastor. Eu nunca me esqueço, quando eu fui conversar com ele, ele falou, não, doutor, aqui durante a semana a gente conserta os carros, mas no domingo aqui a gente conserta as almas. Coisa maravilhosa. E foi tão interessante que ele falou, mas que, se o senhor faz isso, não está cansado? Não, ele ainda virou para mim, Deus não chamou os desocupados. Se você está ocupado, não sei como é que é o tamanho da tua agenda, Deus não chamou os desocupados, chama todo mundo, e Ele chama você, não importa o tamanho da sua agenda. Às vezes a gente que é empresário, não, esse cara aqui eu não vou receber, ele não é muito interessante. Avalie. Para quem que você está dando espaço para a pessoa mais importante da história? Está tendo espaço na sua agenda? Você está dando tempo para ele ou está passando para cima? Isso é no Chad, uma blitz que a gente fez no Chad. O Chad, o ano passado, foi considerado o pior lugar do mundo para se nascer. Por quê? Porque a cada 15 nascimentos neonatais, lá, aquele período de 0 até 30 dias, morre uma criança. Pra você ter uma noção, qualquer país civilizado é 50 mil, 60 mil, 70 mil para uma morte. Lá não. Porque não tem esgoto, não tem saneamento. Está aí os irmãozinhos do Chad, com bicicleta, com moto, todo mundo, quase a maioria, com chinelinho no pé, pedalando, levando o Novo Testamento, cumprindo a grande comissão. Aqui eu tenho carro, eu tenho moto, eu tenho Uber, eu tenho facilidade tremenda e não faço essas coisas, né? Por quê? É aquela passagem, né, Senhor? Queremos ver a Jesus, que coisa incrível isso, né? Isso é uma inauguração, por exemplo, olha só, Moçambique, a alegria que tem de um novo templo, né? Não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de participar de um culto africano, é um negócio incrível. Se vocês acham que o Asaf canta bem, lá é 3, 4 horas, 5 horas de louvor para depois vir a pregação. Eles ficam 6, 7 horas num culto, e às vezes caminham 1 hora, 2 horas a pé, participa do culto e depois volta. É um negócio incrível, é uma alegria que não tem nem cabimento tudo isso que eles fazem, né? A gente ouviu muito falar disso que você já falou, né? A janela 1040. O que é? Aquela posição geográfica, né? Aonde estão o quê? Os povos
menos alcançado. Onde é que está a maioria dos povos? Muçulmanos, budistas, hinduístas, onde estão 86% dos povos não alcançados. E aí o quê? São os países mais pobres do mundo, têm as mais altas taxas de desemprego. Agora, o que é interessante? Nesses países da janela 1040 é onde tem a principal plantação de café. E nós do Brasil somos o quê? Nós somos o maior produtor e o maior exportador de café do mundo. Já parou para pensar a obrigação e a janela que Deus está abrindo para mim e para você? Todo mundo aqui já ouviu falar da janela 1040. É ou não é? Qualquer conferência missionária fala muito disso. Agora eu vou te falar de uma janela mais importante. Você já ouviu falar da janela 86? A janela 86 é o que você vai fazer amanhã, das 8 horas da manhã às 6 horas da tarde. Eu fico imaginando janela 1040, vou lá para o Oriente Médio. Não, é o que você vai fazer do outro lado da rua da tua casa. É o que você está fazendo no teu dia a dia, né? Olha aí que coisa incrível isso, ó. Isso é em Zabadane, na Síria. Atacado pelo Estado Islâmico. Casa de um cristão, eles vão lá, colocam uma cruz e colocam um C, avisa, destrói totalmente a casa. Está aí, olha só para você ter uma ideia. Alguém já deve ter falado aqui, a cidade de Homs, né? Uma cidade grandíssima na Síria. Você tem um clube Homs lá na Avenida Paulista, em São Paulo. Cidade de mais de 2 milhões de habitantes. Dá uma olhada no estado que ela ficou, ó. Aqui na cidade. Um soldado aqui do exército sírio que autorizou a ir com ele. Para vocês terem uma ideia do que aconteceu aqui na cidade. Mais de 2 milhões de habitantes. O pastor foi morto, esse era um presbítero, Fuad, continua lá. Foi ordenado pastor. Do lado ali, ó, esse aí onde é que era a casa dele, está vendo um desenho de um fuzil, uma série de mensagens, vai embora que nós vamos te matar. Mas você pensa que eles vão embora? Continuam lá. Eu fico até emocionado quando eu lembro do irmão Fuad. Porque um irmãozinho como esse, vou te dizer uma coisa, só uma bala mesmo, para fazer com que ele não continue dobrando o joelho e louvando ao nosso Deus. Porque eles continuam lá, fazendo a grande comissão. E eu e você não temos nenhuma dessas dificuldades, nada, longe disso. E nos recusamos a fazer, porque bem-aventurados esses perseguidos como ele. Ou Coreia do Norte, país sempre número 1, nos últimos 25 anos, país número 1 de perseguição. E lá, você já pensou o que se passa lá? Isso é uma visita que nós fizemos, vamos fazer uma ajuda humanitária para a Coreia do Norte. Lá, olha que coisa interessante, isso é o programa de fim de semana dos jovens, eles não têm internet na Coreia do Norte. Isso aí, os jovens, eles vão para essas praças na sexta e no sábado, na sexta como hoje, eles vão para lá. O Partido Comunista pega eles e junta eles, aí são um jovem e uma jovem. Esse é o divertimento que eles têm. Aqui alguém pode estar indo no cinema, esse é o divertimento que eles têm lá na Coreia do Norte. Aliás, eles não estão, falam que estão dançando, mas eles estão marchando e cantando músicas, louvando ao grande líder, né, o ditador da Coreia do Norte. Olha que coisa triste isso. E por quê? Porque se você pensar bem, a Coreia do Norte ela é uma divisão da Coreia do Sul. Agora eu vou te mostrar um vídeo, é como se fosse aqui, eu vou passar um risco, ó, daqui para cá é Coreia do Norte, daqui para cá é a Coreia do Sul. Mesma língua, mesmo povo, mesma cultura. Agora olha a Coreia do Sul, isso aqui é uma igreja, ó, em Seul. 7 cultos por domingo. Cada culto, 15 mil pessoas. Dá uma olhada. Nesse dia eles estavam consagrando 100 novos missionários, que são esses jovenzinhos que você vê ajoelhado ali na frente, ó. 7 cultos num domingo. Agora já imaginou como a gente precisa praticar? Aquele povo que está lá, mesmo povo, mesma cultura, mesma língua, e não conhece as boas novas, como eu preciso avançar, como eu preciso ir adiante, né? Isso é um trabalho incrível da Sociedade Bíblica, por exemplo, no ano passado, nós fomos distribuir Bíblia na Venezuela.
sei se você sabe, hoje você precisa de 4 meses de salário para você comprar uma Bíblia na Venezuela. E o problema da Venezuela não é que a população não tem Bíblia, é que está se formando pastores que não têm Bíblia. Você já conseguiu imaginar um pastor sem Bíblia? E aí nós vamos fazer uma distribuição de Bíblias de estudo para pastores que se formaram. Então olha só, gente que continua pregando a grande comissão. E se você pensa que as coisas estão difíceis para você, preste atenção só um pouquinho nesse vídeo agora. Aqui em Brasília, um dia muito feliz para a Sociedade Bíblica do Brasil. Hoje, na cerimônia do Maio Laranja, uma das coisas que foram feitas aqui, entregue à ministra Cristiane Brito. Esse garotinho aí, ele é cego. Em braille. É o jovenzinho, ele é cego, e o cego ele tem que ler com o dedo, em braille. Preste atenção. Os apóstolos estão caminhando pelo caminho de Emaús, fala que os olhos deles estavam impedidos de reconhecer ao Senhor Jesus. E nós não podemos ter olhos de pessoas ou de crianças como o Miguel impedidas de conhecerem a palavra. Por isso eu estou aqui com o Miguel e ele vai ler um trecho de Salmos. Ele vai ler Salmos 128:1, né, Miguel? Em braille. Ele vai ler com o dedo. Posso começar a ler? Pode. Feliz aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. Amém. Deus abençoe, Miguel, e que você, através da leitura do braille, possa ter sempre acesso à palavra de Deus. Eu nunca me esqueci do Miguel. Quando a gente entregou essa Bíblia para o Miguel, sabe o que o Miguel falou para mim? Ele falou assim, olha, muito obrigado por essa Bíblia. Agora, eu vou poder falar para os meus coleguinhas de classe sobre Jesus. Coisa incrível um negócio desse. Garoto cego, nunca teve oportunidade de ter nenhum tipo de visão do mundo, e abre o sorriso para falar que agora ele tem a oportunidade de fazer a grande comissão. Feliz aquele que teme. Feliz aquele que teme ao Senhor, porque esse que vai ver o sol de justiça. Está aí um barco da Sociedade Bíblica no Amazonas, meu tempo já está acabando, vou correr aqui com vocês, já estou vendo que está piscando ali. Isso é uma cena que você não vai ver em nenhum lugar do mundo. Isso é uma cena no Iraque. Não sei se você repara bem, tem uma série de crianças ali no começo. Está vendo? Todas aquelas crianças, elas são órfãos. Elas perderam os seus pais e as suas mães. E lá no fundo você vê uma série de mulheres, está vendo? E aquelas mulheres, elas são viúvas. Elas perderam os seus maridos e os seus filhos. Só que elas não são a mãe dessas crianças. Em nenhum lugar do mundo você vai ver uma igreja como essa. Metade quase delas são de crianças que são órfãos e a outra metade são de viúvas de guerra. E estão lá o quê? Congregando. Estão lá o quê? Para ouvir as boas novas e para levar adiante, em qualquer lugar. É assim, ó. Olha só, eu sou agricultor. Vou te deixar um presente, ó. Isso aqui que vale a pena, hein? Isso é o Novo Testamento, tá? Na página 3 aí você tem o índice. Usa aí, viu? Deus te abençoe. Bom trabalho, hein? Um abraço. Isso é meu caminho da roça. O teu eu não sei qual que é. Você é professor? Dá para os teus colegas de profissão. Você é médico? Não sei o que você faz da vida. Mas dá para onde você está, o que você faz. Leva isso adiante, né? Aí, ó, Sociedade Bíblica do Guiné-Bissau. Uma motoquinha dessa, sai por aí, levando a palavra, distribuindo. Que coisa incrível um negócio desse. Tem tanta gente fazendo, né? Pode ser que você não entenda. Você já tem ouvido falar do filme Madagascar. Mas ali você vai entender. Isso é Madagascar, né? Ó, que Jesus o quê? Jesus salva. Lá em Madagascar. Tem gente também com pobreza, com dificuldade, cumprindo a grande comissão. Era isso que eu queria trazer aqui para você nessa noite. Dá uma chacoalhadinha no seu coração, para que você não se esqueça que eu e você, nós temos um mandamento para cumprir. E o que eu mais quero, de coração, para cada um dos membros aqui da comunidade da nação, para quando eu e você, nós tivermos aquele encontro, lá na frente, eu possa aparecer perante o meu Deus
Mas eu não vou aparecer de mãos vazias. Eu vou aparecer dizendo: olha, eu fiz a grande comissão. Que Deus os abençoe.